Olá, alunos do 8º ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus, com saudades das nossas aulas e, se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Nesta videoaula, nós faremos as correções de algumas atividades. As atividades das páginas 48 e 51. E também de uma atividade em folha que foi entregue a vocês no último dia de aulas presenciais, no dia 17 de março, ok? Então vamos começar. Começaremos então com a atividade da página 48. Vocês podem acompanhar pelo livro de vocês ou podem acompanhar também pela projeção aí na telinha. Então vamos começar, vamos interpretar o texto chamado No Tempo da Fábrica. Acompanhe a leitura comigo. O tempo da fábrica. Como observou o historiador E.P. Thompson, a Revolução Industrial mudou também a maneira de ver e de usar o tempo. Com o surgimento da fábrica e do trabalho assalariado, passou a haver a necessidade de controlar o tempo. O trabalhador, por exemplo, precisava saber a hora de levantar. Ao patrão, interessava saber quanto tempo os trabalhadores levariam para fabricar determinado produto. Assim, o relógio passou a ser uma necessidade, dentro e fora das fábricas, e foi sendo adquirido por um número maior de pessoas. Até o século XIX, só os milionários possuíam relógio. Enfim, com a Revolução Industrial, o tempo passou a ser um bem precioso. Nesta época, e não por acaso, surgiram expressões como perder tempo, ganhar tempo, economizar tempo e etc. As pessoas passaram a se guiar pelo tempo da fábrica. Há também uma imagem, aí na página 48, que é uma obra que nos estimula a refletir sobre a vida nas grandes cidades, nessa época inicial da Revolução Industrial. Vamos às questões. A primeira questão pede para a gente o seguinte: de acordo com o texto, a necessidade de controlar o tempo está relacionado a que fato? A que fato está relacionado, então, esse texto, a necessidade de controlar o tempo através de um instrumento, o relógio, está relacionado ao surgimento das fábricas e também ao surgimento do trabalho assalariado, onde o dono da fábrica, ele é dono dos instrumentos de trabalho, ele é dono dos meios de produção, da matéria-prima, e o trabalhador, o operário, recebe um salário pelo serviço prestado. Então essa é a resposta da questão 1, ao surgimento das fábricas e do trabalho assalariado. Vamos à próxima questão. Questão 2. Com a Revolução Industrial, a vida nas fábricas passou a fazer parte do cotidiano das pessoas. Novas necessidades surgiram, tanto para patrões quanto para empregados. Cite uma necessidade que diz respeito a patrões e outra a empregados. Então, eu sugeri aí como uma resposta, para os patrões, a necessidade seria de medir o tempo de trabalho gasto para fabricar os produtos. Então, o patrão, ele tinha a necessidade de marcar quantos produtos eram produzidos em 1 hora de trabalho, em meia hora de trabalho, para que ele pudesse calcular o lucro que ele obteria, o preço que ele cobraria por aquele produto e até definir também o quanto ele pagaria para os seus empregados. Então, a minha sugestão de resposta aí, uma necessidade que diz respeito aos patrões seria essa, a necessidade de medir o tempo de trabalho gasto para fabricar os produtos. E no caso dos empregados, a minha sugestão de resposta aí foi para o trabalhador saber a hora de levantar e ir para o trabalho. Então, havia necessidade de controlar esse tempo, de marcar o tempo para o trabalhador nesse sentido. Que hora ele pega serviço, que hora ele larga. Né? Nós poderíamos citar outros exemplos também, né, em que essa marcação de tempo seria importante. Mas aí eu sugeri uma resposta. Vamos à próxima questão, questão 3. Segundo o texto, o surgimento das expressões perder tempo e ganhar tempo foi decorrência de que fato? Foi decorrência de patrões e empregados passarem a usar relógios no seu dia a dia. Então, essas expressões que a gente usa até os dias de hoje,
perder tempo, ganhar tempo, nasceu lá na Revolução Industrial. Porque como o tempo passou a ser sinônimo de lucro, né? Quanto eu posso produzir em determinado tempo? Qual será o meu lucro, né? Isso aí multiplicado pelos dias da semana em que havia o trabalho, né? Essa produção acontecia. Então, segundo o texto, essas expressões surgiram graças à necessidade de usar relógio, de marcar as horas no dia a dia das pessoas, no cotidiano das pessoas. Então, a atividade da página 48 era composta dessas 3 questões que interpretavam o texto O Tempo das Fábricas. Então, agora nós vamos para a página 51. Então, acompanhe aí no livro de vocês, na página 51, a próxima atividade que nós vamos corrigir. Na verdade, as próximas, né? Nós faremos a correção das questões 1 e 2. A questão 1, ela pede para você reproduzir no seu caderno esse quadro, que é um quadro que vai trazer algumas informações importantes, vai resumir esse conteúdo chamado Revolução Industrial. Então, você tinha que reproduzir esse quadro no seu caderno e preencher com as informações que faltam. Então, eu também aí montei um quadro com as possíveis respostas. Onde e quando começou a Revolução Industrial? Ela começou na segunda metade do século XVIII. Você também pode citar aí como resposta por volta do ano 1760. E onde? Na Inglaterra. A Inglaterra foi a pioneira da Revolução Industrial. Razões do pioneirismo inglês. Por que a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar, a utilizar as máquinas? Houveram razões para isso. Então, pioneirismo é o fato dela ter sido a primeira. Então, acúmulo de capitais. A gente sabe que a Inglaterra acumulou capitais, ela tinha dinheiro para investir nessas indústrias. De onde vinham os capitais acumulados pela Inglaterra? Esses capitais vieram por meio da pirataria. A gente sabia que havia um acordo entre a rainha da Inglaterra, Elizabeth I, e os corsários. E durante esse período em que a Inglaterra teve uma parceria com os piratas, o acúmulo de capitais foi grande. Mas não é só a pirataria, né? O outro motivo pelo qual a Inglaterra acumulou capitais foi também o tráfico de escravos. Então, a Inglaterra fazia o tráfico de escravo entre as colônias, entre as suas colônias e até as colônias de outras nações europeias também. Então, o acúmulo de capitais é a primeira razão. A outra razão é mão de obra farta e barata. De onde vem essa mão de obra farta e barata? Vem dos camponeses, milhares de camponeses que foram obrigados a se mudar para as cidades por causa dos cercamentos. Nós estudamos no capítulo em que a gente falou das revoluções na Inglaterra, a gente viu que houve um sistema chamado cercamento, onde camponeses eram expulsos das suas terras para que aquelas terras fossem usadas para a agricultura, voltada para a venda, né, para o comércio e para a criação de animais. Então, esses camponeses que foram expulsos das suas terras, eles foram para as cidades e aceitavam trabalhar nessas fábricas por um valor pequeno, né? Então, a mão de obra era grande, era bastante gente e pessoas que aceitavam valores baixos para trabalhar. Outra razão, a força do puritanismo. O puritanismo, enquanto religião, não condenava o lucro. Desde que a pessoa tivesse uma vida regrada, uma vida disciplinada, voltada para o trabalho, voltada para a oração, ela podia acumular lucro. Então, diferente de outros movimentos religiosos que pregavam que o lucro era pecado, o puritanismo não. E o puritanismo era praticado por uma grande parcela da população da Inglaterra. Então, essa força do puritanismo apoiou e serviu como uma das razões para a Inglaterra ter sido a pioneira desse movimento. E, por último, a Revolução Gloriosa. A gente viu que a Revolução Gloriosa ela trouxe para a Inglaterra uma estabilidade política.
e também possibilitou o desenvolvimento do capitalismo, que é esse sistema econômico onde tudo é voltado para os capitais, né, para o acúmulo de capitais, para o lucro. Então essas são as razões pelas quais a Inglaterra foi a primeira nação a se industrializar. Depois a gente vai para um outro item, máquina que se tornou um marco da Revolução Industrial. Então é a máquina a vapor do James Watt. Ela foi essa máquina pioneira também, né? Acho que eu posso usar esse termo. Essa máquina que marcou a Revolução Industrial. Então a gente sabe que as primeiras máquinas, elas eram movimentadas a vapor, esse vapor produzido pela queima do carvão. Inventos que revolucionaram os meios de transporte no século XIX. 2 meios de transporte também movidos a vapor, que seria o barco e a locomotiva. Então, a locomotiva fazendo esse transporte de mercadorias por via terrestre e os barcos movimentando esses produtos que eram vendidos, né, exportados pela Inglaterra, vendidos para outros lugares. Grupos sociais que se formaram com a Revolução Industrial. 2 grupos. O grupo dos proprietários dessas indústrias, que é a burguesia industrial, e o grupo dos trabalhadores dessas indústrias, que é o operariado. Tá? Então esse aí é o quadrinho que vocês tinham que montar na questão 1, reproduzir no caderno de vocês. Vamos para a questão 2. A questão número 2, há uma tabela na página 51, ainda na página 51, onde você tinha que fazer a interpretação dessa tabela e responder as questões aí. Então essa tabela é uma tabela que tem como título Construção Mundial de Estradas de Ferro em milhas. E aí a gente tem desde a década de 1840 até a década de 1880. A primeira questão, ela pergunta pra gente o que a tabela mostra. Essa tabela, ela tem como objetivo nos mostrar a construção de ferrovias no mundo entre as décadas de 1840 e 1880. Então, essa seria a resposta da letra A. A letra B nos pergunta o seguinte: pode-se dizer que entre 1840 e 1880 a construção mundial de ferrovias apresentou um crescimento progressivo? Sim, podemos afirmar sim. Se a gente tomar por base, você observando a tabela aí, você tomar por base a década de 1840, a gente pode fazer uma afirmação que de 1840 a 1850, a gente vai notar que houve um crescimento razoável. Já na década de 1850 para frente, a gente vai observar que mais que dobrou. E a partir da década de 1860, 1870, a gente já percebe aí que triplicou. Então, é possível dizer que a construção apresentou um crescimento progressivo? Sim, tá? E aí eu completei a resposta. Tomando por base a década de 1840, pode-se afirmar que houve um crescimento razoável na década de 1850, mais que dobrou na de 1860 e triplicou na de 1870. Letra C. O que se pode dizer sobre o crescimento de ferrovias no Reino Unido e nos Estados Unidos? O que a gente pode dizer? Então, vocês vão observar aí nas colunas que traz informações sobre o Reino Unido, traz informações sobre a Europa como um todo, incluindo o Reino Unido, e traz informação sobre os Estados Unidos, e depois uma coluna falando do resto do mundo. Então, colocou separadinho aquelas nações que tinham um peso maior, né, nesse momento aí, de um grande aumento, né, da construção de ferrovias e do uso das locomotivas. Então, o que a gente pode dizer sobre o crescimento das ferrovias no Reino Unido e nos Estados Unidos? A gente pode dizer que, enquanto no Reino Unido a construção de ferrovias foi decrescendo, então se você for observando na tabelinha, você vai ver que os números foram diminuindo. Nos Estados Unidos foi o contrário. A gente percebeu que o crescimento foi muito grande, um crescimento vertiginoso, foi só aumentando, uma diferença bem grande. Se a gente tomar por base de novo a década de 1840 até o final, 1880, a gente vai notar que cresceu mais de 7 vezes. Então, são essas 3 questõezinhas aí em referência à tabela. Agora, nós vamos fazer a correção da folha que foi entregue a vocês no último dia de aulas presenciais.
Então, só para você se lembrar que folha é, então tem aí a imagem dessa atividade, tá bom? Qual dessas questões aí nós vamos corrigir? A número 4, porque as questões anteriores, elas fazem referência à leitura que vocês tinham que fazer, um vídeo que eu pedi para vocês assistirem, e a questão da página 51, que a gente já fez a correção também. Então, dessa folha, nós vamos corrigir a número 4. Então, vamos ver qual é a questão número 4. Leia e responda. Em 1801, na França, durante a Revolução Industrial, Joseph Marie Jacquard, eu acho que é essa a pronúncia, 1752 a 1834, inventou um tear mecânico controlado por grandes cartões perfurados. Sua máquina era capaz de produzir tecidos com desenhos bonitos e intricados. Foi tamanho o sucesso que Jacquard foi quase morto quando levou o tear para Lyons. As pessoas tinham medo que o tear lhes fizesse perder o emprego. Em 7 anos, já haviam 11.000 teares desse tipo operando na França. Então, o questionamento sobre esse texto é o seguinte: homens, máquinas e futuro. Será que um dia seremos substituídos pelas máquinas? Esse temor assombra os trabalhadores desde o século XVIII. Qual o seu ponto de vista em relação a esse assunto? Então, esse receio de que as máquinas possam tomar o emprego, fazer o trabalho de várias pessoas ao mesmo tempo, é um temor que já se tinha lá quando a Revolução Industrial aconteceu, e é um temor que existe até os dias de hoje. Nos dias de hoje, então, com a robótica, os robôs fazendo vários tipos de trabalho, é um medo que ainda existe. Então, é uma resposta pessoal. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Você acha que as máquinas vão substituir o trabalho humano? Nós seremos substituídos um dia pelas máquinas? Tá? Então, é a resposta que você tem que buscar colocar aí nessa questão. Então, pessoal, essa foi a correção das atividades das páginas 48, 51 e essa outra atividade em folha, entregue a vocês no dia 17 de março. Então, ficamos por aqui nessa videoaula. Em outras videoaulas faremos a correção de outras atividades. E também eu preparei uma videoaula para vocês fazendo um resumo desse tema da Revolução Industrial para a gente fechar esse assunto, né? Vocês leram vários textos, assistiram vídeos que eu propus para vocês e fizeram várias atividades. Então, nós também assistiremos uma videoaula que vai resumir esse assunto, né? E esclarecer possíveis dúvidas. Então, muito obrigada e até a próxima videoaula.